No Oriente existem muitas escolas, sistemas e métodos de meditação, incluindo o Zen e o Yoga, que se trouxeram para o Ocidente. Temos que compreender com muita claridade essa sugestão de que, mediante um método, um sistema ou pelo ajuste a um determinado modelo ou tradição, a mente pode encontrar essa realidade. Podemos ver quão absurdo isso é. Não importa que seja gasto do Oriente ou que seja inventado aqui. O método implica conformidade, repetição, implica que alguém, tendo alcançado certa iluminação, nos diz que façamos isso ou que não façamos aquilo. E nós, que estamos tão ansiosos por ter essa realidade, seguimos, nos submetemos, obedecemos e praticamos os que nos há dito dia após dia, com um montão de máquinas. Uma mente embotada e insensível, que não é inteligente em alto grau, pode praticar interminavelmente um método e se tornará mais e mais embotada, mais e mais estúpida. Terá sua própria experiência dentro do campo de seu próprio condicionamento. Possivelmente, alguns de vocês estiveram no Oriente e ali estudaram a meditação. Existe toda uma tradição atrás dela. Na antiguidade, esse assunto fez explosão na Índia e em toda a Ásia. Essa tradição domina nossas mentes até agora e tem escrito volumes intermináveis sobre o tema. Mas qualquer forma de tradição, um arrasto do passado, que se une para descobrir se existe essa grande realidade, é evidentemente um desperdício de esforço. A mente tem que estar livre de toda forma de tradição e sanção espiritual. Do contrário, carecemos totalmente da forma mais elevada de inteligência. O que é então a meditação, se não é tradicional? E se não pode ser tradicional, ninguém pode nos ensinar. Nem podemos seguir um atalho particular e dizer, ao longo desse atalho aprenderei o que é a meditação. O significado total da meditação estriba em que a mente se aquiete por completo, mas que esteja quieta não só no nível consciente, mas também nos profundos, secretos, ocultos níveis da consciência. Em quietude tão completa e total, em que o pensamento esteja em silêncio e não divague em todas as direções. Um dos ensinos tradicionais da meditação, o enfoque tradicional de que falamos, é que o pensamento tem que ser controlado, mas isso tem que se descartar, e para descartá-lo deve observá-lo muito de perto, de maneira objetiva e não emocional. A tradição nos diz que necessitamos de um guru, um professor que nos ajude a meditar e que nos explique o que devemos fazer. O Ocidente tem sua própria forma de tradição, de reza, contemplação e confissão. Mas em todo o fundamento de que alguma outra pessoa sabe e a gente não sabe. De que o que nos sabe vai ensinar, a dar a iluminação, e nisso está envolta a autoridade. O professor, o guru, o salvador, o filho de Deus e etc. Eles sabem que nós não sabemos. Eles dizem, siga esse método, esse sistema, dia após dia. Pratique e chegará eventualmente lá, se tiver sorte. O qual significa que há uma luta consigo mesmo todo dia, tratando de ajustar-se a um padrão, a um sistema, tratando de reprimir seus desejos, seus apetites, a inveja, os ciúmes e as ambições. Portanto, há conflito entre o que somos e o que deveríamos ser de acordo com o sistema. Isso significa que há esforço, e uma mente que se esforça jamais pode estar quieta. Mediante o esforço, a mente nunca se silencia por completo. A tradição também diz que devemos nos concentrar para controlar o pensamento. Concentrar-se é só resistir, erigir um muro ao redor de si, proteger um enfoque exclusivo em uma ideia, em um princípio,
um quadro ou no que alguém queira. A tradição diz que devemos passar por isso para encontrar o que procuramos. Também nos diz que não devemos ter sexo, nem olhar esse mundo. Como hão dito sempre todos os santos, os quais são mais ou menos neuróticos. E quando vemos em forma, não meramente verbal ou intelectual, a não ser realmente o que está envolto em todo o sistema, e só podemos vê-lo quando o olhamos de maneira objetiva, e não estamos comprometidos com isso. Então podemos descartá-lo por completo. Temos que descartá-lo por completo, porque então a mente, no mesmo ato de descartá-lo, libera-se e, portanto, se torna inteligente, alerta e não está exposta a ser apanhada em ilusões. Obrigada por ter assistido a este vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal e recomendá-lo, além de deixar seu comentário sobre o assunto para que possamos realizar um ótimo diálogo que nos ajude a compreender melhor o assunto. Tenha um ótimo dia e até o próximo vídeo.